Se eu ganhasse R$ 1 toda vez que falasse pra mim, nossa, você nem parece autista, eu estaria milionário, mas mesmo assim, eu estaria com a sensação de que eu nunca me encaixaria e eu ficaria exausto com isso. E é exatamente por isso que eu vou apresentar pra vocês o autismo invisível. Quando não parece autista, mas precisa de suporte. O autista nível 1 de suporte pode ser invisível para muitos, mas suas dificuldades são reais. Muitos autistas nível 1 de suporte seria o nível considerado o mais leve de todos os 3 níveis. Geralmente não são levados a sério, porque é considerado o mais simples. É o mais leve de todos, mas geralmente ganha alguns rótulos do tipo você é preguiçoso, você não faz nada, você é burro. Muitas vezes esses rótulos invalidam as nossas dificuldades ao longo da vida. Então imagina só a frustração de ser constantemente não visto por todos, ser praticamente ignorado só por uma conta de um detalhe. E por isso que os rótulos nos fazem sem querer nos esconder. A gente faz de tudo para parecer o mais bem possível, sendo que, na verdade, a gente está lidando com uma frustração tão grande que a gente prefere esconder, né, dos outros pelo medo de ser rotulado de novo. E isso gera uma exaustão tão grande, né, que parece que a gente precisa ser outra pessoa para fingir que tá bem. Às vezes, precisa parecer normal. Sendo que, na verdade, a gente está sofrendo por dentro. E o que eu acabei de apresentar para vocês é o efeito masking, que é o efeito de mascarar o autismo para parecer o mais normal possível. E isso gera muita exaustão. Então, imagina só você ficar com essa máscara o tempo todo, ao ponto dessa máscara se tornar lentamente parte de você e você nem perceber. Por isso que às vezes somos estranhos demais para sermos normais, estranhos demais para sermos normais e normais demais para sermos autistas. Então, imagina com tudo isso, onde é que fica o lugar da pessoa com a nível 1 de suporte nessa história? De um lado tem as pessoas autistas e do outro as pessoas normais. Então, imagina só você tentar entrar entre esses dois mundos e receber esses tipos de comentários. Você é esquisito demais para estar aqui. Ou você é leve demais para ser um de nós. Então, onde que a gente fica nessa história? Qual é o nosso papel na sociedade se a gente constantemente rotulado dessa forma? Imagina ter que lidar com isso ao ponto de você sentir um nada. E eu sentia isso quando eu era criança, desde o ensino fundamental. Eu era constantemente rotulado com esquisito, preguiçoso, e isso geralmente acontecia, e muito, tanto dos alunos quanto dos profissionais. Então, imagina só eu ficar pregando em você todos esses rótulos e carregar ao longo de todo esse período. Mas então, quando eu cheguei no ensino médio, eu decidi que eu queria me livrar desses rótulos. Eu queria me livrar, né, dessas amarras. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no ensino médio? Tentei me misturar com o máximo de grupos possíveis. Eu tive que me mascarar ao máximo para conseguir me sentir aceito, mas essa máscara me sufocava e muito. Era praticamente como se eu mesmo estivesse costurando essa máscara no meu próprio rosto para eu ser considerado aceito. E olha que esse desespero por aceitação era tão grande que eu tive que entrar num grupo, na verdade, eu mesmo escolhi, entrar num grupo que não tinha nada a ver comigo, e esse grupo meio que eu de certa forma achei que estava entrando nele, mas eu estava me auto enganando e eu tive que me mascarar tanto ao ponto da máscara ser parte de mim naquela época. E toda vez que eu me olhava no espelho, eu nem me reconhecia mais. Eu nem sabia mais quem era aquela pessoa que eu estava olhando no espelho. E esse choque de realidade foi tão grande que eu tive quase uma depressão por conta disso. E já que estava bem visível que essa tipo de comportamento estava me fazendo mal,
eu decidi me afastar, né, de grupos e qualquer outra coisa assim, que me fizesse esconder quem eu sou de verdade. E de certa forma, funcionou. Mas por um tempo que eu voltei a ficar sozinho e lentamente voltei a receber aqueles rótulos, até que naquele período eu consegui achar duas pessoas que eu considero amigas de coração para mim. E uma delas me ajudou ao longo de todo o período. Ela foi o meu suporte para tudo, tanto em prova, quanto atividade, quanto trabalho em grupo. E olha que eu tenho uma dificuldade enorme em lembrar das coisas ou organizar as coisas. E ela sabia disso e me ajudou, sem esperar nada em troca de mim. Essa amiga minha foi o meu suporte para tudo, sem ver algo só como o meu laudo. Ela viu um ser humano, ela me viu quem eu sou de verdade sem a máscara. E com tudo isso que eu falei para vocês, eu quero apontar os três maiores desafios que ninguém vê. Conversar parece fácil, até que você precisa traduzir o mundo para nós. Eu queria deixar claro que agora eu tô fazendo faculdade, design. Eu já tô com uns trabalhos em grupos, então meio que tá uma correria, mas o problema era mais a questão daqueles grupos de WhatsApp. Sabe aqueles grupos que fica falando um monte de coisa misturada uma em cima da outra? Era quase assim como uma feijoada, que era arroz misturado com feijão, com a linguiça e orelha de porco. Era quase como isso. Eu me sentia vendo uma feijoada. E olha que para eu conseguir entender o que eles estão falando, eu pedi para minha mãe ler as mensagens para conseguir entender o que eles estavam querendo dizer. Então era tão difícil para mim entender as coisas que preciso de outra pessoa para me ajudar nisso. Nosso corpo também grita, mas de um jeito que ninguém vê. Muitos autistas usam um jeito para se regular quando estão estressados. Muitas vezes ou é gritando ou, sei lá, ficar isolado. E no meu caso, é eu me automachucar. Sabe aquele negócio de mordida de pernilongo? Que coça muito e dá vontade de coçar? Ou aquela que não tem que dar vontade de espremer? Era praticamente isso. Só que no meu caso, eu coçava tanto e me espremia tanto mesmo tendo saído, que chega ao ponto de sair pedaço de pele em mim. E olha que meu corpo é todo marcado por isso. E não é só isso que eu uso pra me regular também, não. Também mastigo essa parte mentira boa pra eu conseguir me regular, como se eu estivesse mastigando um chiclete. E eu roo a unha também. E olha que eu roo bastante. Menos eu porque é meio nojento isso. Então, mesmo a gente não falando, a gente sente o quão difícil é ao ponto da gente se machucar para nos acalmarmos. Muitas vezes, algumas pessoas riem zombam de nós e a gente só percebe depois que a gente sofreu. Como naquela história que eu contei para vocês sobre o ensino médio, eu era constantemente zoado, só que eu nem percebia que eu era zoado. E essa minha amiga me alertou várias vezes sobre esse grupo, mas eu não sei se era porque eu não via direito que estavam realmente zoando comigo, ou se era porque eu não queria acreditar para eu continuar sendo incluído naquele grupo. Então, mesmo que a gente tem muita dificuldade para perceber detalhes pequenos que podem ter um grande impacto e é bem doloroso. E com tudo isso que eu falei sobre esses três desafios, eu quero abordar as soluções. Como podemos, pelo menos, reduzir essa dificuldade, esse sofrimento para algo mais fácil de ajudar? Por isso mesmo, eu quero abordar sobre os três formas reais de oferecer suporte. Deixa a gente se comunicar do nosso jeito. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa meio lenta, meio calma. E olha que meus pais são muito agitados. Tipo, vamos sair, vamos fazer coisa, vamos limpar a casa, vamos fazer tudo. E olha que pra eles perceberem que eu tô exausto, eles diminuem um pouco. E olha que não é só com os meus pais, não. É com a vida toda mesmo. Eu tenho que correr para conseguir chegar no ritmo da vida. E olha que isso cansa e muito. E respeitem os nossos limites. Muitas vezes a gente vê esse exemplo aí, como eu disse, sobre cada um ter um ritmo diferente. Muitas vezes tem pessoas que só enxergam o lado delas, que se a gente não tá no mesmo uma sintonia que ela, a gente é o errado, dizendo que
a gente, para conseguir ao menos alcançar o nível dela, a gente tem que ter paciência e mais evolução com os passos que a gente está dando e ofereça suporte, não controle. Muitas vezes as pessoas confundem o suporte com controle, porque tem medo de, não sei se é medo ou se é algo mais de falta de conhecimento, que algumas pessoas acham que proibir uma pessoa de autismo fazer as coisas, proibir de tudo para, sei lá, medo de ela sofrer mais, gera mais sofrimento, porque você não está dando suporte, você está literalmente controlando ela. Então, eu penso que só dê suporte para o que ela realmente tem dificuldade, como na leitura, na escrita ou na fala. Esse foi um dos meus exemplos. Mas o que pode funcionar para mim pode não funcionar para os outros. Só estou abordando aqui o que funciona para mim. E por isso, quando há autonomia, quando há acolhimento de verdade, nasce a autonomia. Muitas vezes. E nessa parte aí que eu falei sobre a faculdade, eu tô meio que indo e voltando dos lugares que são muito longe. É quase 1 hora de viagem daqui de Barra Mansa até outro ponto. E olha que o campus é gigantesco. E eu tenho muita dificuldade em me localizar nos lugares. Mas para minha sorte eu tenho uma amiga que faz a mesma faculdade que eu. Não o mesmo curso, mas a gente estuda no mesmo lugar. E ela me ajuda a, pelo menos, achar os lugares. Uma vez eu me perdi num prédio, no comecinho da faculdade. Eu entrei no prédio errado achando que era o refeitório. Mas essa minha amiga me ajudou muito em me achar. E agora a gente tá indo e voltando junto na faculdade. E eu fiz isso repetidas vezes ao ponto de não conseguir fazer sozinho. E voltar sozinho. Então quando a gente dá o verdadeiro suporte, ajudar no que realmente é necessário, nasce a autonomia. E é por isso que, com pequenos gestos, como ajudar a se localizar ou falar com alguém, consegue quebrar pontes e criar novas pontes e destrói barreiras. Por isso eu vou tirar 2 minutinhos da minha palestra para vocês conseguirem escrever 3 insights com tudo que vocês aprenderam, mas principalmente escrever 3 formas de oferecer suporte real. Pode ser em papel, pode ser no celular, pode ser no que quiser, contanto que seja um apoio verdadeiro, que comece agora a atividade. Uau. Nessa sua trajetória escolar, qual foi o momento que você enfrentou uma grande dificuldade? Acho que a maior dificuldade é perceber que eu não me encaixo em lugar algum daquele ambiente. E ter que lidar com aquilo por 3 anos foi meio complicado. Mas eu consegui superar isso e agora eu tô na faculdade. Uma faculdade que eu adoro e muito. E graças a vocês, a gente tá vendo além da capa do autismo. A gente tá vendo as páginas da pessoa. A gente tá vendo a pessoa por inteiro, ao invés de só a parte externa. Por isso mesmo, eu termino essa palestra com essa seguinte frase: julgar um livro pela capa pode nos fazer ignorar uma realidade e torná-la invisível. E graças a vocês, vocês estão tornando as pessoas autistas nível 1 de suporte cada vez mais visíveis. E é isso, muito obrigado por compartilhar o seu tempo aqui. Obrigado à associação por ter me chamado. Obrigado vocês por estarem aqui. Obrigado por quererem saber mais sobre o autismo. Aqui está o meu QR Code para quem quiser ver o meu trabalho. Muito obrigado. Tenham um bom dia.